Olá, bom dia! Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta terça-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia a todos. Seguimos cada um da nossa casa e de olho na pandemia do novo coronavírus. Que foi um dos temas da reunião ministerial coordenada nesta manhã pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Logo na abertura, ele citou uma fala de uma diretora da OMS que ontem afirmou que os assintomáticos são casos muito raros de transmissão de coronavírus. E com isso, a partir dessa fala, o presidente Bolsonaro defendeu uma flexibilização de medidas e a reabertura do comércio. Mas a OMS ontem mesmo esclareceu que a diretora havia falado sobre os assintomáticos, mas que há uma diferença entre os assintomáticos e os pré-sintomáticos. Há pessoas que ainda não estão com sintomas e que depois podem manifestar esses sintomas e até serem transmissoras do vírus. O presidente, do jeito dele, defendeu o fim do isolamento social na abertura dessa reunião ministerial. E a gente traz agora para você dados atualizados do consórcio de veículos de imprensa que foi formado, a gente falou desse assunto ontem, para obter dados diretamente das secretarias estaduais, já que o governo federal está fazendo uma maquiagem desses dados e mudou a metodologia. O Brasil tem, até às 8 da manhã, o último balanço, 37.359 mortes por coronavírus, são 47 a mais em relação ao balanço de ontem à noite, que apontava um número de 37.312 mortos. Houve mudança nos estados de Sergipe, de Goiás e também de Roraima. O balanço completo você encontra no portal do Estadão. Mas lembrando, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, numa ação movida pela Rede, pelo PSOL e também pelo PCdoB, determinou que o governo volte a divulgar os dados adequadamente. Ainda sobre esses dados, a Comissão de Acompanhamento do Coronavírus no Congresso já disse que vai se basear nos números da pandemia fornecidos diretamente pelas secretarias estaduais de saúde, não os do Ministério. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, diz que essa foi a maneira que o Congresso encontrou para fiscalizar esses números, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi na mesma linha e falou, ou pelo menos mencionou a esperança de o governo recuar dessa decisão. Hoje, a comissão externa da Câmara, que trata também de ações contra a pandemia, vai ouvir explicações diretamente do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, sobre essa mudança de metodologia. Hoje, também, uma apoiadora do presidente deve ser ouvida pelo Ministério da Saúde após dizer a Bolsonaro ontem que o alho poderia curar pacientes com a Covid-19 e que estaria disposta a se infectar para testar a eficácia do tempero. Outro destaque do dia vai para o Tribunal Superior Eleitoral, que começa a julgar duas ações que envolvem a chapa Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão, a vencedora das eleições presidenciais de 2018. Uma das ações trata aí de um ataque cibernético contra um grupo no Facebook, e o outro é um tema bem que incomoda muito ao Palácio do Planalto, que é o disparo de mensagens a favor de Bolsonaro pelo WhatsApp. E as duas ações propostas pelos então candidatos Marina Silva, da Rede, e Guilherme Boulos, do PSOL. Ainda no âmbito do TSE, está em discussão o adiamento das eleições, e o presidente do tribunal, o ministro Luiz Roberto Barroso, defende esse adiamento por causa da pandemia. Chegou a conversar com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, mas os dois líderes aí políticos até aceitam um adiamento desde que a eleição ocorra neste ano ainda, sem, portanto, a prorrogação de mandatos. Na semana que vem vai haver um amplo debate por videoconferência para tratar desse assunto aí, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral. O governo começa a oficializar a ideia de estender o auxílio emergencial. Hoje, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que considera prorrogar o auxílio por 2 meses, em julho e agosto, portanto, para um retorno seguro ao trabalho, nas palavras dele. Esse comentário também foi feito na reunião ministerial ali no Palácio da Alvorada. No início da semana, o governo bateu o martelo e decidiu pagar mais 2 parcelas de R$300 aos trabalhadores informais, além das 3 primeiras, já inicialmente aprovadas, de R$600. Ontem também, Guedes sinalizou que o governo apresentará um novo formato do Bolsa Família, que passaria a se chamar Renda Brasil. No esporte, destaque para uma decisão da CBF de colocar à disposição dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro uma linha de crédito, diz a CBF, que é a juros zero, de R$100 milhões. No caso, aí 5 milhões para cada clube que estiver interessado.
para ajudar os clubes nessa fase difícil de paralisação do futebol por causa da pandemia. Bom, a contrapartida, na verdade, a garantia dos clubes seria o que eles vão receber de dinheiro pelos direitos de transmissão da própria televisão, do Campeonato Brasileiro, e também a própria premiação por desempenho. Então, cada clube tem que se manifestar para ver se está interessado nesses 5 milhões aí. E olha, o Corinthians está numa situação difícil, já entrou no 3º mês de atraso de pagamento de salários e com isso fica ameaçado até de perder jogadores, caso eles decidam ir à justiça, invocando a lei Pelé. Pode perder até esses jogadores gratuitamente. A gente acompanha esses aspectos financeiros do futebol lá no portal do Estadão. E para encerrar, a gente lembra os 86 anos do Pato Donald, que agora vai ganhar uma maratona de episódios especiais nos canais da Disney na TV fechada. Ele estreou já bem mal-humorado no curta de animação A Galinha Esperta e se tornaria depois o personagem mais recorrente nas animações de Walt Disney. E foi durante até a Segunda Guerra Mundial que o Pato consolidou-se de vez uma importância da cultura pop, porque ele foi o principal personagem a estrelar os filmes da Disney no período que criticavam o regime nazista. A Face de Future, né, a propaganda antifascista produzida pela Disney, venceu o Oscar de melhor curta de animação em 1942. E é interessante porque nessa animação traz, enfim, ele tendo como se fosse um pesadelo, né, então acordando dentro ali do exército, tendo que exaltar não só o ditador Hitler, mas também de manhã o Hirohito e o Mussolini. Enfim, bom, a gente tem aí um Pato Donald bastante até contemporâneo. Vejam só. Isso aí, aos 86 anos, Pato Donald antifascista bem atual. E estes e outros assuntos você acompanha nesta terça nas plataformas do Estadão. Ótimo dia para você e até amanhã. Até amanhã.